hoje, especialmente, a gente recebe o professor Luiz Marques para falar sobre o livro que ele está lançando, que é o Decênio Decisivo, Propostas para uma Política de Sobrevivência, pela editora Elefante, que tem lançamento terça-feira. É amanhã ou é hoje? Porque eu tenho aqui terça-feira, mas dia 22. Confirma para mim, professor. Seja bem-vindo, tudo bem? Oi, Thalita, tudo bem? Não, é dia 23 mesmo. Se fosse hoje, eu já 23, estava com amanhã. o cabelo em pé, assim. Não, é Amanhã amanhã, às 7 horas no Comiotac, daqui a pouquinho eu amanhã às trago as 23, informações sobre o lançamento. Mas conta para a gente um pouquinho mais sobre o livro, os principais pontos que você destaca em relação a essa agenda ambiental e soluções também, né? Então, Thalita, olha, o livro se chama, como você disse, O Decênio Decisivo, né? Vamos por partes. Portanto, o título diz respeito ao fato de que nós estamos agora numa situação extremamente emergencial e há um consenso científico muito amplo, segundo o qual o que nós fizermos ou deixarmos de fazer neste decênio em que estamos, dos anos 20, vai ter implicações, repercussões, consequências pelos próximos milênios, digamos assim, porque nós estamos lidando com sistemas são sistemas que estão no limiar de transições mais ou menos abruptas para outro estado de equilíbrio, sistema climático, as florestas, etc. Então, nós estamos correndo um risco muito, muito, muito elevado de perdermos o controle desses processos que o próprio sistema econômico, desde os anos 50, sobretudo, desencadeou, digamos assim, e estão em aceleração, né? Então, essa é a ideia do decênio decisivo, né? E o subtítulo do livro, né, diz respeito exatamente a propostas para uma política de sobrevivência, porque não se trata mais agora de pensarmos em progresso, se trata agora de nós conseguirmos, de alguma maneira, de mitigar vamos dizer assim, essa transição que está se anunciando, que é muito acelerada. E aí são questões que são, vamos dizer assim, as questões que a ciência coloca, as questões que também a tradição das lutas sociais coloca, né? A primeira delas, claro, que é a diminuição das desigualdades no plural, né? Não há apenas desigualdades socioeconômicas, desigualdades raciais, de gênero, de acesso à cultura, de acesso à educação, etc. Saúde, obviamente. Então, essa é uma questão fundamental. A segunda questão é a diminuição, vamos dizer assim, a redução abrupta, drástica, do consumo de combustíveis fósseis. Nós temos que ter uma ideia de limite. Aí você vai já, né? Tenho certeza que você vai daqui a pouquinho conversar sobre a questão exatamente do petróleo na Amazônia, né? Então, mesmo, digo desde logo, mesmo que esse petróleo tivesse num deserto desprovido de vida, não é apenas a questão da Amazônia que está em jogo, é exatamente a ideia de que a Agência Internacional de Energia já disse isso desde 2019, 2020, vem repetindo sem parar. Qualquer possibilidade de nós termos um aquecimento médio global capaz de nos permitir a adaptação, ela supõe investimento zero em combustíveis fósseis, hoje. Investimento zero. Então, nós já temos uma infraestrutura de combustíveis fósseis que já está suficientemente disponível e não haveria necessidade nenhuma de investimentos suplementares nisso. Agora, a cereja do bolo é o fato de que, efetivamente, nós estamos falando de exploração de petróleo na Amazônia. Não, eu estou te ouvindo. É que você ficou na tela sozinho, mas eu estou te ouvindo. Deixa eu, inclusive, Então tá colocar bem. uma informação aqui. Ontem não, semana passada a gente ouviu muito sobre essa discussão em relação ao parecer do IBAMA, que proibiu essa prospecção da Petrobras ali na Foz do Amazonas, e eu ouvi uma entrevista do Jean Paul Prats, que é hoje presidente da Petrobras, falando sobre a questão da mudança energética e que ela não se daria assim da noite para o dia, e, portanto, ainda se faz necessário o uso dos combustíveis fósseis e a prospecção e a retirada do petróleo para que essa transição aconteça a um médio e longo prazo. Você concorda com isso? Ou como você falou agora, né, que o ideal assim, é parar agora com essa prospecção, com a retirada, justamente para mudar a matriz energética o mais rápido possível, é isso? Com certeza, Thalita. Veja, é claro que não vai mudar da noite para o dia, né? Não é que amanhã, quando eu for lançar meu livro, não vamos ter mais consumo de combustível fóssil. Estou exagerando, mas não muito.
A questão é que você tem hoje uma situação que é de aumento da exploração. Então as pessoas estão com essa conversinha de passarinho de que nós estamos em transição. Nós não estamos em transição energética coisa nenhuma. Nós estamos, ao contrário, avançando em direção cada vez mais aos combustíveis fósseis. Então, nós estamos hoje consumindo 100 milhões de barris de petróleo, alguma coisa do gênero, por dia, todos os dias. E isso só tem aumentado desde então, e inclusive independentemente da Covid, de toda a crise de 2020, 2021 da Covid, que já hoje nós estamos com um consumo de petróleo maior do que tínhamos em 2019. Então, que história é essa de que nós estamos nos preparando para uma transição? Nunca houve nenhuma diminuição do consumo de petróleo, de gás e de carvão, a não ser muito momentaneamente na crise financeira de 2008 e 2009 e depois agora na crise da Covid. Mas foi dois pequenos acidentes de percurso, porque a linha é uma linha ascendente. Então nós temos que, claro, o Brasil, sobretudo o Brasil, gente, o Brasil tem condições de desenvolver, de investir magnificamente em energias alternativas, energias de baixo carbono, energias renováveis. O Brasil é um país abençoado para isso. Por que nós temos que isso? E agora tem só um aspecto que eu acho que é muito importante. Ali na Amazônia, você tem correntes oceânicas que são muito rápidas. E já foi feito agora um estudo mostrando que a Petrobras não conseguiria interferir num eventual vazamento antes de 43 horas. Ou seja, quase 2 dias. Mesmo que ela colocasse helicópteros, etc, etc. E nós temos que pensar o seguinte também. Isso levaria, portanto, o petróleo a se expandir em direção a vários lugares, inclusive aos mangues, a Guiânia, é uma catástrofe. E a gente tem que pensar um outro elemento que é muito importante. Lembra de Deepwater Horizon, o grande vazamento do Golfo do México que ocorreu em 2010? Pois é, o petróleo da Zona 59, ele está sendo feito a uma profundidade o dobro daquela que estava sendo feita no Golfo do México, e, portanto, com riscos muito maiores. Então, nós temos uma situação que é completamente absurda. Quer dizer, de um lado você tem pressões econômicas, e inclusive do Amapá, porque, claro, receberia royalties, etc., mas o Brasil tem todas as condições de suplementar esses subsídios. O Amapá tem todo o interesse e todo o direito, naturalmente, de receber recursos adicionais, mas vamos tirar esses recursos de outro lugar, não para colocar o Amapá em um risco cada vez maior, porque ele tá gostando dessa ideia de receber royalties. Eu quero ver quando ele receber o petróleo nas praias dele. E isso acontece. E isso acontece, sim. Tem acontecido, por que não aconteceria de novo? Eu vi o presidente da Petrobras e membros, enfim, comentando que a Petrobras tem anos de história e nunca um acidente aconteceu. Mas é isso, a gente nunca sabe sobre o futuro, né? E muita gente apontou essa questão, né? Não se sabe sobre o futuro. Então dá para pegar o passado como esse exemplo. Ok, ótimo que nunca teve um acidente, mas a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Professor, na sua opinião, por onde começar? Por onde a gente precisa começar a transformar o nosso país, enfim, em prol dessa agenda socioambiental? Olha, eu acho que tem assim uma questão específica, eu não diria, mas uma delas, com certeza, é fazer aquilo que nós estamos fazendo aqui agora. Né? Ou seja, é difundir a ideia, é esclarecer, é informar sobre a gravidade extrema da situação em que nós nos encontramos. Né? Uma vez que as pessoas estiverem mais informadas sobre isso, etc., é claro que aí elas vão se, digamos assim, induzidas a optar politicamente pelas alternativas que sejam as mais adequadas em relação ao combate, ao afrontamento dessa situação. Né? Mas o que eu acho que falta muito ainda, não apenas no Brasil, mas no Brasil particularmente, é uma informação. Quer dizer, a grande mídia ela é claramente sabotadora dessas questões. Né? Se você compra a Folha de São Paulo, Globo, Estadão e outros jornais desse tipo da grande mídia, você não encontra informações compatíveis com a gravidade da situação atual. É claro, porque elas são financiadas pelos patrocinadores que causaram essa situação, que estão causando essa situação. Então, jornais como este aqui, a mídia alternativa, etc., são fundamentais, são grandes instrumentos para que a gente, de alguma maneira, consiga furar esse bloqueio da grande mídia, que é um bloqueio, a meu ver, criminoso, né? Claramente criminoso.
Perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre o lançamento que acontece amanhã. Olha só, é Sim. dia 23 realmente, terça-feira, às 7 horas da noite, no Instituto Tomiotaki. Eu tenho, inclusive, o endereço aqui, Faria Lima, número 201. Todos convidados, professor, faça um convite para as pessoas participarem. Depois, como que a gente vai conseguir obter o livro, inclusive, conta para a gente. Então, gente, olha, vai ser no hall de ingresso lá do Instituto Tomiotaki, é um lugar muito grande, é um lugar que cabe todo mundo, e vai ser uma coisa muito importante, porque vai haver um debate. Eu vou fazer uma apresentação do livro, 15 minutos, depois cada um dos debatedores vão colocar também, vão debater, vão comentar, etc., os livros, e são eles que vocês estão vendo aqui, a Luciana Gatti, que é uma grande cientista do INPE, né, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Gilmar Mauro, né, o Gilmar Mauro, que é da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, e a Cristina Serra, que vocês sabem, é uma jornalista excepcional, uma jornalista de grande experiência, etc., que hoje está trabalhando em várias frentes, inclusive na empresa Brasil de Comunicação, mas também no Eduardo Moreira, em suma, ela tem uma experiência e excelente jornalista, né? E escritora também. Escreveu um livro importante sobre a questão de Brumadinho, né, do crime lá da Vale. Então, eu acho que vai ser um belíssimo encontro entre pessoas que vão falar a partir de perspectivas bem diferentes, né? A ciência, a questão dos movimentos sociais, a questão do jornalismo. E eu só estou esperando aí que as coisas, esse debate acho que vai ser muito legal. Espero que todo mundo vá. Perfeito, todos convidados. Agradeço demais a sua participação aqui com a gente, o sucesso com o livro e volte quando quiser, a gente está aqui aberto para te receber e é sempre um grande prazer poder te ouvir, viu, professor? Muito obrigada. Muito obrigado, Thalita. Quem sabe você mesmo vai ser uma grande alegria para mim. Amanhã às 7. Queria muito ir. Eu vou tentar ir para te dar um abraço também, hein? Queria te conhecer Ótimo, seria pessoalmente. genial, seria Beijo formidável. para você, professor. Um abraço a todo mundo aí. Até. Tchau, tchau. Até mais.